muitos encarnados aproveitando da nossa reunião, né, para aprender também, assim como nós. Eu vou tirar a máscara porque eu estou distante de vocês e a máscara e o óculos não combinam muito. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade nos últimos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, que nos ensina que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Dentro desse capítulo, nós vamos ter as instruções dos Espíritos, né, que é o que eu vou falar hoje sobre elas, que fala sobre a piedade, sobre os órfãos, os benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Começaremos então pela piedade. Se buscarmos no dicionário, a palavra piedade, ela significa compaixão. Então, toda vez que a gente falar de piedade com o nosso ser humano, nossos próximos, né, a gente tem que lembrar que ela vem de compaixão. Compaixão pelo sofrimento alheio. E é nesse sentido que o espírito Miguel, em Bordeaux, na França, no ano de 1862, vem nos trazer essa comunicação sobre piedade. Ele fala que a piedade é irmã da caridade. Ele deixa bem claro que a piedade antecede a caridade. Ou seja, é como se a piedade fosse uma irmã mais velha da caridade, né? Antes da caridade, sempre vem a piedade. Isso a gente pode ver, assim, nos nossos sentimentos mesmo. Quando a gente sente comovido, tocado por o sofrimento de um irmão, né? Vem a nossa piedade. Em seguida, nós movimentamos essa piedade que a gente sente para poder fazer a caridade, seja a caridade moral, seja a caridade espiritual. O Espírito, ele nos diz: deixe o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos do vosso semelhante. Fala que as nossas lágrimas são um bálsamo sobre as feridas das pessoas. Por que ele fala assim, que as nossas lágrimas são bálsamo sobre a ferida das pessoas? Porque quando nós comovemos com o sofrimento do próximo, o nosso movimento de ajudar ele, de certa forma, alivia ele, tanto da questão material quanto da questão espiritual. Então, por isso que ele fala que é um bálsamo. Agora, a gente imagina se o mundo todo fosse movido por esse sentimento de piedade. Que mundo maravilhoso que a gente ia ter, né? Nessa nossa existência, nós não podemos afastar dos problemas das pessoas. O Espírito, ele deixa isso bem claro para a gente. Porque é muito cômodo, né, para a gente afastar. A gente pensa assim: eu estou sendo uma boa mãe, eu estou sendo uma boa esposa, uma boa filha, uma boa companheira ou companheiro. Isso já é o suficiente, né? Mas não é o suficiente. Isso é lógico que é bem visto aos olhos de Deus, mas nós temos que arregaçar as nossas mangas, né, da blusa e fazer alguma coisa em prol dos nossos irmãos mais necessitados. E hoje em dia está muito comum, por conta da pandemia, a gente esquivar de ajudar as pessoas, porque a gente põe um medo na frente, mas muitas vezes não é medo, às vezes é o próprio comodismo nosso, que deixa a gente distante dos problemas sociais, do problema do próximo, às vezes do problema até do próximo que está mais próximo de nós, né? Alguém da nossa família. Então, a gente tem que pensar nisso, sempre no próximo, porque Jesus em nenhum momento ele abandonou nós, em nenhum momento, seja por pandemia, mesmo ele lá na cruz, ele jamais abandonou a gente, né? Esta semana, ainda no estudo, nós ainda falamos do padre Júlio Lancelotti, que com 72 anos, todo dia saía às ruas para alimentar as pessoas necessitadas, né? Os moradores de ruas de São Paulo. E graças a Deus ele não se contaminou, né? E ele não teve medo de lutar junto com os moradores de rua. Então, nós precisamos ter coragem para a gente poder exercer a nossa piedade. Temos que ter coragem.
Muitas vezes também nós fechamos os olhos para as pessoas que estão ao nosso lado. Nosso esposo, nossa esposa, né? Porque é muito fácil a gente ter compaixão e exercer a nossa caridade com uma pessoa estranha, igual a gente faz na sopa, né? A gente vem aqui, tira 3 horinhas, 4 horinhas que seja, faz a sopa, entrega, a gente fica com aquela sensação de dever cumprido. Lógico, é muito grato isso, né? Muito bom. Só que exercer a compaixão das pessoas que estão ao nosso lado, que estão caminhando com a gente, é muito mais difícil. Você imagina aquele marido que está sempre errando e você está sempre criticando, você fala assim, né, aquela mão espinhosa, eu vou ajudar ele dessa vez, mas eu sei que vai continuar do mesmo jeito, porque a pessoa não muda. Aquele filho que te dá problema, que você fica, eu vou ajudar, eu vou rezar, mas a pessoa não vai mudar. Então, a nossa piedade com o nosso próximo é muito mais difícil, porque exige da gente que a gente tenha mais compaixão, porque você está ali convivendo com o problema no dia a dia. Então, nós temos que despertar para essa piedade, para essa verdadeira piedade, porque a maior piedade começa dentro das nossas casas. Porque muitas vezes a gente sabe dos erros das pessoas, né? Você como mãe, você sabe dos erros dos seus filhos, você como esposa ou como companheiro, você sabe dos erros, mas você não aceita. Então, vamos exercer a piedade dentro dos nossos lares, principalmente. No livro Pão Nosso, Emmanuel, baseando nos versículos, né, na mensagem 107, que é a primeira carta de de Paulo a Timóteo, Emmanuel ele vem nos ensinar sobre a piedade. Fala que a piedade é de fato grande diante de quem sabe se contentar. Para entendermos o que Paulo está falando, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, né? As cartas de Paulo, elas foram uma orientação que Jesus passou para Paulo, porque Paulo estava angustiado, porque ele não conseguia estar em todas as comunidades que ele foi criando, né? Para disseminar o cristianismo. Então, essas cartas que Paulo escrevia, era justamente para isso. Mas as cartas que ele direcionou a Timóteo foram 2 cartas só. E Timóteo era assim um aprendiz de Paulo, ele ajudava Paulo a escrever as cartas e Paulo, muito preocupado com o despertar de Timóteo, com a caminhada dele, escreveram essas 2 cartas. E uma carta ele fala justamente sobre a piedade. Então, Paulo disse a Timóteo que a piedade é fonte de luz, mas para quem quer se orientar. O que ele está dizendo é o valor da piedade, né? Por que esse valor é tão grande? Porque nós somos os primeiros a beneficiar. Toda vez que a gente exerce a caridade com alguém, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Mas nós temos a visão contrária. A gente acha que a gente está sempre exercendo a piedade, que a gente está sempre sendo paciencioso, né? Está sendo bom. Mas a gente esquece que as pessoas estão exercendo também a piedade conosco. Presta atenção para vocês verem. Às vezes você pensa assim, nossa, eu vou ajudar tal pessoa. Mas você não sabe nem se a pessoa está te ajudando. Às vezes ela está te ajudando em oração. Então, muitas vezes a gente esquece isso. A gente acha assim, nossa, eu vou ter que ter muita paciência, eu vou ter que ter muita piedade. Mas às vezes é o contrário, é a pessoa que está tendo isso com a gente, né? Emmanuel nos convida a pensar que perceber a dor do próximo, ter compaixão, é o que Jesus fez o tempo todo conosco e faz. Por isso, o Espírito Miguel vai nos dizer que a piedade bem sentida é amor. Se a gente exercer ela sem aquele dedo podre de julgar, ela é amor. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou ajudar, por exemplo, vou ajudar alguém da sopa, mas aquela pessoa ela não trabalha. Eu vou ajudar tal pessoa, mas eu vou ajudar, ela é um viciado. Então, esse é o nosso dedo podre, sempre indicando os erros das pessoas, né? Então, nós temos que exercer a verdadeira piedade, porque a verdadeira piedade é o amor. Então, da piedade, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou falar sobre os órfãos.
Um espírito familiar, né, que transmitiu essa mensagem, em 1860 em Paris, ele vem nos dar a seguinte comunicação: amai os vossos órfãos. Se a gente soubesse como é triste ser abandonado, sobretudo na infância, ele fala para a gente. Por que ele enfatiza a infância? Porque a infância é um período mais longo da vida do ser humano. E é um período que a gente mais precisa realmente ter alguém junto conosco. Pensou um bebê sozinho? Uma criança de 2, 3 anos sozinho morreria, né? Então, por isso que ele enfatiza a questão da criança. O espírito familiar, nessa comunicação, ele traz bastante coisa importante. Como que nós podemos combater a fome, a miséria, os vícios, quando exercemos a caridade com uma criança? Porque essa criança, no futuro, com essa caridade que a gente exerce sobre ela, ela é capaz de modificar o mundo, né? Nos alerta que muitas vezes esses órfãos, eles podem ter sido um parente nosso, um pai, uma mãe, um irmão. Mas a frase mais bonita que eu achei é que ele fala o seguinte, ó, que Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pai. O que o Espírito está querendo dizer com isso? Que nós temos a oportunidade de nos redimir. Quando a gente adota, né? A gente tem essa oportunidade de redimir diante de Jesus. Porque presta atenção como que uma criança modifica tudo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou adotar tal criança porque ela está precisando de um lar, ela está precisando de uma família, de carinho e de amor, mas é o contrário. Quando essa criança vem para um lar, é a família que está precisando dessa criança, não é a criança que está precisando desse lar. Então, o benefício é maior para quem adota do que para quem está sendo adotado. O preconceito, né, em torno da adoção, infelizmente, ainda é muito grande. Quantas vezes nós já chegamos a ouvir, criança abandonada, o futuro é complicado, você criar uma criança assim, né? A gente tem que lembrar que Jesus, ele foi assim bem claro conosco quando ele disse que a nossa família não é só a família consanguínea. Nós temos também a família espiritual. Então, quando alguém tiver medo de uma adoção, tem que pensar nisso, na família espiritual. Às vezes, a família espiritual é até mais forte do que a família consanguínea, né? Então, por que ter medo de adoção? A gente não pode ter medo. E nós temos que lembrar sempre dessa frase: o corpo procede o corpo, mas o espírito não procede o espírito. Isso é tão profundo que levou o escritor espírita Hermínio de Miranda a escrever num livro que nossos filhos não são nossos filhos, são espíritos confiados a nós por Deus para que estejam sob a nossa tutela. Olha que coisa mais bonita, eu vou repetir. Nossos filhos não são nossos filhos, são espíritos confiados a nós por Deus, para que estejam sob a nossa tutela. Então, gente, de qualquer forma que seja concebido, seja diretamente ou através de adoção, eles são uns espíritos que vieram até nós, né? Existem várias formas de adoção. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Porque às vezes a pessoa fica assim também muito bitolada, que não pode ter filho e que tem que adotar. Olha o exemplo de Divaldo. Divaldo, até hoje, passaram 35 mil crianças pela Casa do Caminho. Então, é uma adoção, né? É uma adoção. Outro exemplo que eu vou dar de Divaldo também é que no livro Semeador de Estrelas, ele relata que Divaldo, ele vê quando a pessoa está passando dificuldade, seja através de uma notícia de televisão, ou ele fica sabendo de alguém que passa lá na Casa do Caminho, e ele tem um caderninho que ele anota as pessoas para quem ele faz oração. E um dia ele estava assistindo TV e ele viu que um trabalhador pulou de um trem lá na Bahia. E ele ficou muito comovido com isso, ficou pensando na família desse trabalhador, ficou com muita pena mesmo. O que Divaldo fez? Passou esse senhor, que ele nem sabia o nome direito, para o caderninho dele e começou a fazer oração. Todos os dias ele fazia oração,
pedir a Deus, tem de piedade desse pobre trabalhador, ele devia estar muito assim, triste para fazer isso, muito doente, né? E não é que depois de 15 anos, essa oração, com o tempo ela foi chegando a esse trabalhador, ele foi sentindo. Depois de 15 anos, um dia o Divaldo estava muito triste, porque ele estava assim, preocupado, né? Porque o Divaldo é como nós também, é lógico que é um grau muito mais elevado, mas ele também é humano, né? Ele estava preocupado com a questão lá da Casa do Caminho, as questões materiais, e estava muito triste. E esse espírito que ele ficou esse tempo todo fazendo oração para ele, aproximou dele e contou para ele que ele estava num lugar muito ruim e que as orações dele foram chegando até ele. Então, o Divaldo sentiu alívio, ficou feliz com isso. Isso foi uma forma de adoção. O Divaldo adotou ele por esse período, né, fazendo as orações para que orações chegassem até ele. Então, olha o tipo de adoção que tem. Existem vários tipos de adoção. Agora, um exemplo muito bonito também é no livro A Dama da Caridade. Relata de uma senhora que ela, assim, era uma mulher normal, não tinha problema nenhum. De repente, ela começou a ter uma obsessão que ela não parava na casa dela. Ela virou andarilha, ela começou a ser presa. E assim, quando ela não estava aguentando mais, ela escutou uma voz falar no ouvido dela que ela adotasse crianças de rua. E ela não tinha condições nenhuma, mas ela entrou numa casa abandonada e começou a acolher essas crianças de rua. E a sociedade, vendo aquilo, começou a ajudar ela. Depois de um certo tempo, ela já estava assim, com várias crianças de rua, inclusive idosos, e a obsessão tinha desaparecido dela. É um tipo de adoção também, né? Agora, a última adoção que eu quero relatar também para vocês foi uma conversa que Maria Madalena teve com Jesus. Ela estava muito aflita, muito triste, porque ela não tinha tido filhos, né? E isso, de certa forma, a sociedade também cobra muito de uma mulher não ter filhos. Talvez nem tanto hoje quanto na época dela, né? Mas acaba cobrando. Aí Jesus, percebendo aquela tristeza, ele falou para Maria Madalena: é uma grandeza ser mãe. Porém, existem pessoas que exercem o papel de mãe de uma forma diferente e muito mais grandiosa. Nesse momento, Jesus fala para Maria Madalena: vá para o Vale dos Leprosos e lá exerça o maior papel de mãe que qualquer mãe possa exercer. Então, Jesus, ele nos convida a isso, a esse tipo de adoção. Adoção com o sofrimento do próximo. Não precisa ser só a adoção de você pegar uma criança e levar para sua casa, não. Porque tem muita gente precisando ser adotada, inclusive desencarnados, como nós vimos aqui, né, no relato do Divaldo. Agora eu vou ler para vocês, porque é uma parte muito pequenininha, que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Então, ele está falando para a gente assim, ó, o espírito protetor, que a gente deixa de fazer o bem, porque nós já fizemos o bem um dia, né, e recebemos a ingratidão. Aí ele fala, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então, sempre que nós fizermos o bem, não esperar retorno. A gente tem que fazer o bem de coração aberto, né? Sem pensar. Até porque, quando nós fazemos bem para os outros, nós somos os primeiros a ser beneficiados. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a que se faz o bem não estarão contentes. Sabeis que se aquele que prestais serviços esquece o benefício, Deus o terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado.
Então, Deus está vendo tudo, né, gente? Deus permite que sejais pagos por vezes com que a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, Deus permite que a gente tenha esses ingratos na nossa vida para a gente persistir e fazer o bem. Agora eu vou ler para vocês sobre a beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta sua crença, nem sua opinião, nem o quer que seja. Seguirá ele o preceito de Jesus Cristo, que dizia para amar mesmo os inimigos. Se repelisse um infeliz por ter outra fé, que não a sua, ele está perguntando se a gente repele, né, alguém por não ter a mesma fé nossa. Eu acredito como espírita, e vocês também, né, a gente que segue junto nessa caminhada, esse tipo de preconceito nós não temos, né? Nosso coração está sempre aberto, independente de religião, né? Tanto é que nós temos prova disso na sopa. Nós estamos oferecendo sopa mais para evangélico. Então, nós não temos. Mas se a gente tiver, nós temos que nos curar disso, né? E é isso, gente, que eu tenho para passar para vocês hoje.